E crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de arte, estamos vindo aí de uma semana de prova, né, que vocês realizaram, certo? E vamos dar continuidade ao nosso LV4, certo? Vamos estudar hoje o capítulo 3 do nosso livro, que vai falar sobre Ai que frio, certo? Ai que frio, como o próprio nome já diz, sobre neve, não é verdade? Então, algo relacionado com o teatro que tem a ver com neve, tá certo? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 234, certo? Vamos lá para o nosso LV4, nossa aula de artes. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui a abertura do nosso capítulo 3, como eu falei para vocês. Ai que frio, que fala, né, sobre a neve, o inverno, não é verdade? E para representar esse nosso capítulo, que vai falar sobre o inverno, nós temos aqui, como vocês podem ver na imagem, a representação do filme Frozen, né? Creio que vocês já conhecem bem esse filme, né? Quem não já assistiu o filme Frozen, não é verdade? Podemos identificar que se trata realmente do inverno, da neve, né? Através do que? Dos flocos que tem aqui, ó, certo? As roupas que estão utilizando também, né? Ó, aquelas roupas de frio, né? E pelo castelo, que é o castelo todo de gelo, certo? Então, podemos identificar realmente que se trata, né, do inverno, essa representação desse filme, tá bom? Vamos aqui colocando na página 236, que nós temos aqui Brincando na Neve. Usando nossa imaginação para brincar, assim criamos cenas, personagens e outros elementos para desenvolver uma história. Para criar um filme, precisamos saber quem são os personagens, onde eles vivem, como eles vivem, em que época a história acontece. Veja como é importante ter essas informações para atuar. Temos aqui o Aprender Brincando, que vocês vão fazer em casa, tá certo? Essa é uma atividade de casa, que é a página 236 e 237. Vocês leiam direitinho, tá bom? E façam a atividade em casa, tá certo? E vamos para 237. A expressão corporal na atuação de um personagem. Tanto a expressão corporal quanto a expressão facial, corporal já diz, a expressão do corpo, do movimento que você faz, certo? E a expressão facial é aquela expressão do rosto. São elementos essenciais para a interpretação de um personagem. Então, o personagem ele tem que ter a expressão corporal e a expressão facial. Um dos meios de se transmitir emoção ao público é por meio do corpo. Por exemplo, quando o personagem está com frio, o seu corpo realiza expressões trêmulas, ele treme, certo? Representando essa sensação. E ele poderá utilizar elementos que remetem a esse universo, como ele pode utilizar luvas, certo? Blusas mais grossas, agasalhos, pode utilizar o gorro, certo? Então, ele, além da sua expressão do corpo que ele vai transmitir, ele também pode utilizar alguns objetos. Se você fosse um boneco de neve, quais seriam as suas características de um boneco de neve? Será que você sentiria frio se você fosse um boneco de neve? Como seria a sua interpretação do boneco de neve? Então, nós temos aqui na página 238, certo? Não se preocupe essa parte do boneco de neve, que eu estou falando para vocês, que vocês vão desenhar, tá certo? Essa parte no caderno de desenho, vai ser a nossa atividade de classe. Já já eu vou explicar para vocês a atividade de classe,
tá certo? Vamos para a página 238, certo? Temos aqui algumas coisas falando sobre o boneco de neve. A gente não vai fazer, tá bom? Porque nós não estamos aqui em sala de aula, tá certo? Eu vou já dizer qual é a atividade de classe de vocês, que a gente vai fazer aqui juntinho, tá certo? Vamos então para 239. Nós temos aqui adereços e figurinos do teatro, certo? Os adereços e figurinos do teatro. Falamos um pouquinho dos personagens, da expressão que ele tem que ter, certo? E agora vamos estudar os adereços e figurinos do teatro, que são os tipos de roupas, né, utensílios que ele pode utilizar. Em cenas de teatro e de filme, encontramos elementos que ajudam na construção do personagem, que são os figurinos e os adereços. Eles colaboram para a criação de uma linguagem visual, que são as vestimentas, que são as roupas, e acessórios, aquilo que ele utiliza, certo? Para a atuação do personagem. Os figurinos traz a simbologia, a história desse personagem, como a Elsa do filme Frozen, certo? Ela usa o quê? Usa luvas, não é verdade, a Elsa? Os adereços são os elementos que ajudam a compor o cenário, como uma xícara, um cobertor, para representar a cena de frio, certo? E como eu falei para vocês, a nossa atividade de classe da nossa aula de hoje, a nossa aula vai ser bem rapidinho, certo? Que é mais falando sobre o inverno, continuação das estações do ano que nós estudamos, certo? E falar um pouquinho sobre o filme Frozen, ok? A atividade de classe, vocês vão fazer esta imagem, tá bom? No caderno de desenho de vocês, tá bom? Vocês dão pausa aí no vídeo e vão fazer esta imagem. Não precisa estar pintado de azul, tá certo? Pode ser mesmo só as árvorezinhas. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso aqui, mas não é necessariamente, certo? Mas façam essas árvores como se fossem os pinheiros, tá bom? E nós vamos desenhar aqui flocos de neve. Vou colocar aqui na cor branca, que vai representar os flocos de neve. Vou desenhar flocos de neve aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa no desenho de vocês, certo? Vou fazer só alguns flocos de neve. Representação, que representa a neve. Nós vamos representar aqui uma imagem que representa a neve. Vou fazer umas coisinhas assim, mais ou menos, ó. Como se fosse neve caindo, né? Esse azul aqui eu coloquei para representar a noite, certo? Mas pode ser de dia, no livro de vocês, não tem problema nenhum. E vou desenhar o boneco de neve, certo? Desenhar o boneco de neve bem aqui, ó. Não vai ser perfeito, né? Vou tentar desenhar ele. Deixa eu observar aqui. Cabeça. Ele tem um gorro aqui, né? Aqui tem um olho. Aqui ele tem uma cenoura. Aqui é a boquinha dele. Vou botar uns galhos aqui na cabeça dele. Pronto. A atividade de classe de vocês é um desenho, certo? Que representa o inverno.
Eu aproveitei esse daqui que já tinha essa imagem, certo? Desenhei o boneco de neve, tá bom? Neve caindo, flocos de neve, tá certo? Então, essa atividade que eu acho que vocês façam no caderno de desenho, a representação que representa o inverno. A atividade de casa, como eu falei para vocês, vai ficar aqui na página 236 e 237. Deixa eu colocar aqui. Certo? A 236 e a 237 você vai ler, tá bom? Vai prestar atenção, tá certo? Não é em duplas, mas vocês vão fazer em casa aí, pode pedir ajuda da mamãe, do papai, certo? Para fazer isso aqui, tá bom? Vocês não estão na sala de aula para fazer essa atividade, então vocês vão fazer em casa. Quem é alunos presenciais vai fazer na sala de aula, tá certo? Então, nossa aula hoje, certo? Termina por aqui. É uma aula bem simples, bem rápida, que foi a continuação das estações do ano, que estudamos hoje o inverno, e esse inverno que faz parte, né, do teatro também dos personagens, que eles também podem fazer suas representações, certo? Eu vou deixar na agenda de vocês um link, quem quiser assistir, certo? Um pouquinho sobre o filme Frozen, é apenas um trechozinho, certo? Que é a representação. Eu adoro boneco de neve no filme Frozen. A representação, para vocês verem como é no cinema também a representação do inverno. Então, vou deixar um pequeno trecho, certo? Aqui no link abaixo, se vocês quiserem assistir. Vocês clicam no link, que vai ter a representação um pouquinho do filme Frozen, tá certo? Representação do inverno, tá certo? Um beijo, um abraço. E a gente se vê na próxima semana na nossa aula de artes, certo? Que vai ser a nossa última aula na próxima semana, a última aula de artes, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima semana. Tchau!